Deus em Cristo seja louvado, da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora, no século XXI, terceiro milênio, aprove a Deus levantar na terra o seu porta-voz para falar com os habitantes da terra, porque o fim de tudo se aproxima e os habitantes da terra não estão percebendo a brevidade dos tempos em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Pelos sinais que o Senhor Jesus Cristo deixou em Mateus 24, não era para os habitantes da terra estarem com tantas preocupações com o materialismo que não vai se aproveitar nada no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus tem colocado o seu porta-voz na torre de vigia, e o que Deus manda o seu porta-voz falar, ele fala para os habitantes da terra através das suas mensagens escritas e gravadas em CDs. O que os habitantes da terra ouçam ou deixem de ouvir, Deus continua falando para os habitantes da terra pela boca do seu atalaia da última hora, que ele colocou na torre de vigia. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Amados irmãos e ouvintes, preparem os seus corações para ouvir mais uma mensagem do porta-voz de Deus na terra. Prestem atenção, amados irmãos e ouvintes, o que Deus vai falar com vocês através desta mensagem, que tem como tema 2 homens a caminho do paraíso de Deus. 2 homens saíram de casa com destino ao paraíso de Deus. Mas antes de sair de casa, oraram a Deus e perguntaram para Deus o que deveria levar para garantir de que eles chegariam no paraíso de Deus. Quando eles terminaram a oração, Deus disse que cada um tinha que levar uma cruz e o que conseguisse levar a sua cruz até a porta do paraíso receberia o galardão de Deus. Então os 2 homens seguiram viagem com destino ao paraíso de Deus. Cada um tomou a sua cruz e seguiram a viagem. O caminho era muito longo. No meio da viagem, um dos homens cansou e resolveu cortar um pedaço da sua cruz, porque ele dizia que a cruz estava muito pesada. O outro disse para o seu amigo: Deus me dará força para eu levar a minha cruz até o fim da minha jornada terrena. Eu não cortarei nem um pedaço da minha cruz. E continuaram a viagem rumo ao paraíso de Deus. Um dos homens, um pouco aliviado porque tinha cortado um pedaço da sua cruz, mas o outro insistia em suportar o cansaço e não cortaria nem um pedaço da sua cruz. Andaram mais uma jornada de viagem. Pararam para descansar um pouco. O homem que tinha cortado um pedaço da sua cruz resolveu cortar mais outro pedaço para diminuir o peso da sua cruz. O outro disse: Deus me dará força para eu levar a minha cruz até o fim da minha jornada terrena, sem cortar nenhum pedaço da minha cruz. Os 2 seguiram mais uma jornada rumo ao paraíso de Deus, cada um com a sua cruz. Um com a sua cruz um pouco aliviada, porque tinha cortado 2 pedaços da sua cruz. Então, o outro muito aliviado, porque já tinha cortado 2 pedaços da sua cruz, seguiram a terceira jornada, rumo ao paraíso, cada um com a sua cruz. Andaram mais uma jornada para chegarem no paraíso de Deus. No meio da última jornada, de longe, avistaram o paraíso de Deus, que dava fim às suas viagens, aonde os 2 homens desejariam entrar. Andaram mais um pouco e o paraíso ficou mais perto. Os 2 homens já estavam velhos e cansados com o peso das cruzes. Já estavam com mais de 80 anos cada um. A viagem foi muito longa, até que enfim chegaram ao paraíso de Deus. Agora eles pretendiam entrar no paraíso, só que para entrar no paraíso tinha um grande buqueirão. E um olhou para o outro e disse: Como passaremos este grande buqueirão? Olharam um para o outro e diziam: O que nós faremos para passar este grande buqueirão, para entrarmos no paraíso de Deus? Resolveram buscar a Deus em oração. Dobraram seus joelhos no pó da terra e começaram a clamar a Deus: O que faremos, Senhor, para passarmos este grande buqueirão, para entrarmos no paraíso de Deus? Deus disse: Tome cada um a sua cruz e sigam para o buqueirão.
O primeiro que chegar no buqueirão, estenda a sua cruz no buqueirão, que dará para passar para o paraíso. Quando vocês derem o último passo, eu recolherei a sua cruz. Cada um passará o buqueirão pela sua cruz. A cruz de um não servirá para o outro. Cada um passará pela sua cruz. Os dois homens levantaram da oração e partiram para o buqueirão. O primeiro chegou no buqueirão, estendeu a sua cruz e passou por cima dela para o paraíso. Quando ele deu o último passo, Deus recolheu a sua cruz, para que o outro não viesse a pegar carona na cruz do outro. O outro homem que tinha cortado o pedaço da sua cruz, que tinha ficado do outro lado do buqueirão, foi estender a sua cruz para passar para o paraíso. Quando estendeu a sua cruz, ela estava tão pequena que veio a cair dentro do buqueirão. Foi então que ele se lembrou que tinha cortado 2 pedaços da sua cruz para aliviar o peso. Começou a chorar, clamando a Deus que lhe desse outra cruz, que ele garantia nunca mais cortar nem um pedaço da cruz. Suportaria o peso da cruz até o fim da sua vida aqui na terra. No meio daqueles clamores, ele ouviu uma voz que lhe dizia: tu já chegaste ao fim da tua jornada aqui na terra. Agora não tem mais cruz para você levar. Agora é só aguardar o juízo final. Não tem mais nenhuma chance para você. Não adianta clamar dizendo que fez maravilha em nome de Jesus, que pregou em nome de Jesus, que até expulsou os demônios em nome de Jesus. A voz dizia para o homem da cruz cortada: não vos conheço, não sei de onde você é. Apartai-vos de mim, praticador de iniquidade. Você não pode entrar no paraíso de Deus. Quando Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Mateus 16, 24. Quem tirar um pedacinho da sua cruz, um dia vai fazer falta para você passar o buqueirão para entrar no paraíso de Deus. Quando a sua cruz estiver pesada, na jornada da vida, vem a mim que eu vos aliviarei e ajudarei a carregar a sua cruz de cada dia. Antes de cortar um pedaço da sua cruz, lembre-se do buqueirão que você tem que passar para entrar no paraíso de Deus. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas antes de tocar a última trombeta. Deus fala hoje através desta mensagem que ele revelou para o seu atalaia da última hora. Diz Deus: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Conforme Isaías 44, 26. Diz o Senhor Jesus Cristo hoje para os ouvintes desta mensagem: eu, Jesus, enviei o meu Espírito Santo para revelar esta mensagem em favor das igrejas dos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta. Eis a voz dos meus atalaias, eles verão olho a olho quando eu voltar a Sião. Isaías 52, 8. Venho sobre as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que cortaram um pedaço da sua cruz. Conforme Apocalipse 1, 7. Quem rejeitou as mensagens dos meus atalaias da última hora está rejeitando as minhas próprias palavras, diz o Senhor Todo-Poderoso. Diz Deus por esta palavra: os meus atalaias têm a minha aprovação. Não duvidem das mensagens dos meus atalaias. Eles têm o mesmo espírito dos meus profetas do passado, porque eu não sou Deus de confusão. Sou um Deus de paz em todas as igrejas dos santos aqui na terra. As igrejas dos santos creem em um pastor que sabe cuidar deles. Os meus atalaias acreditam em um só pastor e em um só rebanho em toda a face da terra dos viventes. Não é os atalaias que estão dizendo estas coisas das suas próprias mentes. Foi o próprio pastor divino que disse quando ele esteve nesta baixa terra. Veja na Bíblia, João 10, 11 a 16. Assim diz o Senhor Jesus Cristo: o homem natural não compreende a minha linguagem, nem aceitarão as mensagens dos meus atalaias da última hora. Para os homens naturais, os meus atalaias estão loucos e delirando, como disseram comigo quando eu estive nesta baixa terra. Veja as minhas palavras, Marcos 3, 21, João 10 e 20. Poucos dão crédito às mensagens dos meus atalaias da última hora. Esta mensagem foi revelada
para este meu servo sobre estes 2 homens. Estes 2 homens simbolizam 2 povos que tem na face da terra, que caminham rumo ao paraíso de Deus. Só conseguirão passar o boqueirão os que obedecerem às palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na jornada terrena até o fim da sua vida. Os que desobedecerem às palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na caminhada terrena não passarão o boqueirão para entrar no paraíso de Deus, para receber o galardão. O Senhor Jesus Cristo diz hoje para os ouvintes desta mensagem: se a sua cruz está pesada, venha a mim, que eu alivio. Não corte nenhum pedaço da cruz que vos dei para você carregar. Veja Mateus 11, 28 a 30. Eu morri na dura cruz do Calvário para me tornar a causa de uma eterna salvação para os que me obedecem. Hebreus 5, 8, 9. Eis a voz dos meus atalaias, dando o meu recado antes de tocar a última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, o tempo da graça do Filho de Deus passou. Agora é só aguardar o juízo final, como está escrito em Mateus 25, 31 a 46. Quem carregou a sua cruz e não cortou nenhum pedaço, não tenha dúvida que vai ser chamado por Jesus Cristo de bendito de meu Pai. Todos que cortaram um pedaço da sua cruz, não tenha dúvida que vai ouvir o Senhor Jesus Cristo chamado de malditos. Amado ouvinte, vocês ouviram a história dos 2 homens que saíram com destino ao paraíso de Deus. Aquela história vai ser real. O Senhor Jesus Cristo diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Todo cristão tem uma cruz para carregar, para onde quer que ele vá. O Senhor Jesus Cristo não permite que ninguém corte nem um pedaço da cruz. Ele prometeu aliviar o peso da cruz que o cristão carrega aqui na terra. A cruz que o Senhor Jesus Cristo fala que os cristãos devem carregar não é uma cruz de metal, prata, ouro, que o povo anda com ela pendurada no pescoço, como muitos religiosos carregam, pensando que estão carregando a cruz de Cristo. Cada cruz que muitos têm que carregar, muitas vezes é muito pesada, e muitos não conseguem chegar até o fim da sua jornada. Não é uma cruz de metal, como nós já falamos, que muitos pensam que eles andam com ela, porque muitos religiosos carregam, pensando que estão carregando a cruz de Cristo. Esta cruz que muitos religiosos carregam pendurada no pescoço não tem nenhum valor para Deus e para o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Vamos dar um exemplo, o que realmente é a cruz de Cristo. Um pai e uma mãe têm um filho que dá muito trabalho, que vive na bebida, nas drogas, nas coisas que o mundo oferece, que deixam um pai e uma mãe tristes e preocupados. Isso é a cruz que o pai e a mãe têm que carregar e não pode cortar nem um pedaço. Tem que suportar a cruz até o dia em que Deus permitir que se carregue enquanto viver aqui nesta baixa terra. Tem muitos que estão cortando a sua cruz por achar que o peso da cruz está insuportável. Tem muitas cruzes que realmente é insuportável porque não tem ajuda de quem pode ajudar. Somente o Senhor Jesus Cristo pode ajudar a carregar a nossa cruz. Todos os dias temos uma cruz diária para carregar. Tem dia que realmente a cruz está insuportável, mas não podemos fazer como aquele homem da nossa mensagem. Um suportou a cruz até o fim da viagem, o outro não suportou o peso da cruz, cortou um pedaço da cruz para aliviar o peso da cruz. Os irmãos e ouvintes estão lembrados do que aconteceu com o homem que cortou um pedaço da sua cruz, porque estava muito pesada? Um dos homens simboliza os que suportaram o peso da santa doutrina do Senhor Jesus Cristo até o fim da sua vida terrena. O outro homem que cortou um pedaço da cruz simboliza todos aqueles que se apostataram da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Tem muitos irmãos que não sabem porque o seu líder não tem pregado a santa doutrina para eles. Que a promessa da salvação eterna no céu de glória é para os que forem fiéis à santa doutrina do Senhor Jesus Cristo até o fim da sua vida terrena. É como está escrito em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Todos aqueles que perseveraram até o fim da sua vida terrena
obedecendo a doutrina do Senhor Jesus Cristo, é salvo. Veja Mateus 10, 22, Hebreus 6, 4 a 8, Hebreus 10, 35 a 39, 2 Pedro 2, 20 a 22. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, quantas e quantas igrejas que há 50 anos passados tinham o cuidado de pregar a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos para os seus fiéis, caíram da graça do Senhor Jesus Cristo e hoje no século XXI, terceiro milênio, não estão mais pregando a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos para os seus fiéis nas suas igrejas. Isso significa que estão cortando um pedaço da cruz, estão se apostatando da santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e de seus apóstolos no século XXI, terceiro milênio. O Espírito Santo nos ensina que quem se desvia da santa doutrina que foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos, agora a tendência destas pessoas é dar ouvido à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Veja a palavra original, 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 4, 1 a 5. Estas profecias do apóstolo Paulo estão todas se cumprindo no século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% das igrejas do século XXI não estão suportando a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. É uma apostasia desenfreada nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. Mas ai das igrejas que estas profecias do apóstolo Paulo estivessem cumprindo dentro delas. O Deus do século XXI tem cegado muitas lideranças religiosas que se apostataram da santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, para darem ouvido à doutrina de demônios e a espíritos enganadores, que prometem uma salvação muito barata, que não é aquela salvação que custou um preço tão alto para o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Veja o que diz a palavra original, 1 Coríntios 7, 23. Não vos torneis servos dos homens, porque vocês foram comprados por um alto preço. Este preço que o Espírito Santo estava falando para Paulo é a perseverança aos santos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos, aqui nesta baixa terra, até o fim da sua vida terrena. A realidade do século XXI, terceiro milênio, é que a maioria dos religiosos estão dando ouvido aos homens que se apostataram da fé em uma salvação que custou um preço tão alto para o Senhor Jesus Cristo, para crer em uma salvação muito fácil, muito barata, que não se precisa pagar preço nenhum aqui na terra. Assim ensinam eles. Tem muitas igrejas até facilitando a salvação para muitos religiosos, que se ele pagar 10% da sua renda ou do seu salário, tem o reino de Deus por certeza, garantido, sem nenhum perigo de perdição eterna. Esta salvação não é a salvação do Senhor Jesus Cristo, porque a salvação do Senhor Jesus Cristo tem que pagar um preço aqui na terra. O preço que o Senhor Jesus Cristo estipula para que se pague está ao alcance de todos. Não é nem 1% do seu salário nem da sua renda que você ganha. Até o mendigo que pede esmola de porta em porta pode pagar este preço exigido por nosso Senhor Jesus Cristo. O preço é a obediência à sua santa doutrina até o fim da sua vida terrena. Quem ensinar uma doutrina diferente da doutrina que foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos é doutrina de demônios, que são contrários a tudo que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Veja na sua Bíblia, não importa a sua tradução, 1 Timóteo 6, 3 a 14, 2 João 1, 8 a 11. A salvação do Senhor Jesus Cristo é para quem for fiel à sua santa doutrina até o fim da sua vida terrena, ou até a sua volta gloriosa. Se o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou, e por que muitos religiosos estão deixando a doutrina do Senhor Jesus Cristo para seguir doutrina de demônios? Doutrinas fabricadas pelos homens que têm a sua mente cauterizada. Quando o inimigo cauteriza a mente de um homem, ele se assenta no santuário de Deus, querendo parecer Deus. Veja 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 12. Quando o homem dá ouvido à doutrina de demônios, ele se assenta no púlpito de uma igreja, pensando que tem poder de mudar a doutrina que foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus santos apóstolos. Então, quando o inimigo cauteriza a mente de uma pessoa aqui na terra, ele passa a ensinar tudo ao contrário das Escrituras Sagradas.
Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12, Paulo fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que o Senhor Jesus Cristo não voltaria antes que viesse a apostasia nas igrejas da terra. Depois que a apostasia se manifestou nas igrejas da terra, o inimigo de Deus tem cauterizado a mente de milhares de lideranças religiosas para ensinar doutrina de demônio nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Conforme o que nós aprendemos com as escrituras sagradas, que quando um homem se assenta no púlpito de uma igreja e diz: eu sou o pastor desta igreja, cumpre-se com este homem as palavras do apóstolo Paulo, que ele escreveu na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12. Este homem está com a operação do erro na sua vida. Este homem está com a operação do erro na sua mente. Porque o inimigo de Deus cauterizou a sua mente para ele crer na mentira, pensando que está crendo na verdade. Não tem mentira maior na mente de um homem aqui na terra de que a mentira dele pensar que é um pastor aqui na terra, dentro de uma igreja evangélica. Quando ele diz que é um pastor, veja que a primeira coisa que ele faz é mudar os costumes santos para os seus fiéis usarem nas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI, do terceiro milênio, estão com a mente cauterizada, ensinando doutrinas de demônios nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Uma das doutrinas mais usadas nas igrejas do século XXI, do terceiro milênio, que o inimigo acha bonita, é a doutrina da libertinagem dentro das igrejas. O povo tem liberdade de fazer o que eles bem quiserem e ninguém pode falar nada contra. Há 50 anos passados, as igrejas evangélicas eram diferentes do povo do mundo. Você sabia quem eram os visitantes e quem eram os fiéis das igrejas, porque havia uma grande diferença dos irmãos das igrejas para os visitantes que estavam visitando aquela igreja. Mas qual era a diferença, irmão Ferreira, que tinha das irmãs da igreja para as mulheres que estavam visitando a igreja? Havia uma diferença em tudo, da cabeça aos pés. Pelos cabelos se conhecia quem eram as irmãs da igreja. Pelas suas vestes se conhecia quem eram as irmãs da igreja. Pela sua face se conhecia quem eram as irmãs da igreja. Pela sua fala se conhecia quem eram as irmãs da igreja. Não só se conhecia quem eram as irmãs das igrejas evangélicas, só na igreja. Se conhecia em qualquer lugar que elas passassem. Se estivessem em uma fila de banco, se conhecia quem eram as irmãs das igrejas evangélicas de 50 anos passados. Se você fosse viajando no ônibus, no trem, no avião, no navio, de longe você conhecia quem eram as irmãs das igrejas evangélicas de 50 anos passados. Não se via nenhuma das irmãs evangélicas nas praias tomando banho de maiô ou seminua. Os libertinos pregam para os seus fiéis que não é pecado tomar banho nas praias do mar. Muitos irmãos e irmãs talvez nunca ouviram o seu líder dizer porque Deus separou a água doce da água salgada. Sabe por que o seu líder nunca lhe disse porque Deus separou a água doce da água salgada? Porque ele não sabe o porquê Deus separou a água doce da água salgada. Como atalaia de Deus, vou lhe dizer o porquê Deus separou a água doce da água salgada. Quem não sabia vai ficar sabendo agora, porque Deus separou a água doce da água salgada. Deus fez as águas doces para o uso dos humanos da terra, até para o uso dos animais da terra. Deus fez o mar com água salgada para os animais marinhos viverem. Deus ainda permite que os homens usem o mar para pescar algum tipo de peixes. Nem todos os tipos de peixes Deus permite para que o pescador se pegue. Uma das coisas que os homens e mulheres fazem que não é da vontade real de Deus é tomar banho no mar. Deus não fez o mar para se tomar banho. Deus fez o mar para criar os peixes grandes e pequenos. Deus criou peixes para água doce. Só que existe uma diferença dos peixes da água doce para os peixes da água salgada.
Só que nem os peixes da água doce podem viver na água salgada, nem os peixes da água salgada viver na água doce. Cada um vive aonde Deus colocou. Os peixes que Deus colocou na água doce têm que viver na água doce. Os peixes que Deus colocou na água salgada têm que viver na água salgada. Deus fez água doce para todos os usos dos humanos da terra, para eles beberem, tomar banho, regar plantações e tudo mais. Quem já se ouviu ou se viu falar nenhum ser humano da terra bebendo água do mar? Quem se viu se regando alguma plantação com água do mar? Assim era para ser com os habitantes da terra. Não era para nenhum dos humanos da terra tomarem banho no mar, porque as águas que Deus fez para se tomar banho foi a água doce. Não era para ninguém tomar banho na água salgada do mar. Mas como o inimigo de Deus conseguiu enganar o primeiro casal que Deus fez e colocou no Jardim do Éden, até hoje o inimigo de Deus continua enganando os humanos da terra, para eles desobedecerem a Deus e usar as águas do mar para banho. Talvez o amado ouvinte esteja se perguntando, até quando o inimigo de Deus vai continuar enganando os humanos da terra? Ensinando os humanos da terra a desobedecerem a Deus aqui na terra? Como ele fez com Adão e Eva no Jardim do Éden. Como porta-voz de Deus aqui na terra, eu vou lhe dizer até quando o inimigo de Deus vai continuar enganando os humanos da terra. Veja Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 15. O inimigo de Deus só vai deixar de enganar os humanos da terra depois do milênio. Enquanto o milênio não acontece na terra, o inimigo de Deus tem a oportunidade de enganar quem ele quiser aqui na terra. O inimigo de Deus tem trabalhado dia e noite para enganar as nações da terra, porque ele sabe que o seu tempo se aproxima do fim, para ele ser lançado no inferno de fogo ardente, aonde ele vai viver eternamente, para todo sempre, nunca mais pode sair de lá, para enganar os humanos da terra, porque Deus vai transformar esta terra em um paraíso, onde os anjos de Deus vão proteger os santos de Deus, e o inimigo não pode entrar no paraíso de Deus para enganar a nenhum dos santos de Deus aqui na terra. Aquele paraíso que Deus fez e colocou Adão e Eva era um pequeno espaço aqui na terra. Agora o paraíso de Deus, que Deus fez para as gerações da terra viverem, é bem maior do que o paraíso que Adão e Eva moraram um pouco de tempo aqui na terra. Este paraíso que Deus tem preparado para as gerações da terra é um paraíso eterno, nunca vai acabar. Quem for morar neste novo paraíso, ele vai viver eternamente. Porque os anjos de Deus estão guardando o paraíso com espada de fogo flamejante. Quem for morar neste paraíso que Deus tem preparado, não vai ter choro, não vai ter mais doenças, nem perseguições, nem abominação entrará no paraíso de Deus. Veja quem vai ficar do lado de fora do paraíso de Deus. Veja Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22, 15. Quem confirma tudo isso que o atalaia de Deus está dizendo é o próprio Jesus Cristo pela boca do seu anjo. Veja Apocalipse 22, 16. Então, amado ouvinte, todos nós vamos andando para o paraíso de Deus, mas cada um tem que levar a sua cruz, não pode cortar nem um pedaço. Veja o caso dos dois homens da história, da nossa mensagem. Somente um dos homens pôde ter acesso ao paraíso de Deus, porque não cortou nem um pedaço da sua cruz. Só vão ter direito de entrar no paraíso de Deus, o paraíso que Deus tem preparado, os que obedecerem àquele que morreu na dura cruz. Veja o que está escrito em Hebreus 5, 8, 9. Veja a carta de Paulo aos Gálatas 5, 24. Os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne com os maus desejos e vícios. Quando se fala em crucificação, está se falando em cruz. Só vão entrar no paraíso de Deus os que forem de Jesus Cristo. Todos os povos da terra dizem que são de Jesus Cristo. Muitos que dizem que são de Jesus Cristo não sabem o que vem a ser de Jesus Cristo.
Em Gálatas 5,24 diz: quem é de Jesus Cristo crucifica a sua carne. Quem tem entendimento para saber o que é crucificar a carne? Todas as vezes que a carne pedir para fazer uma coisa que Deus não aprova, quem é de Deus e de Jesus Cristo crucifica os desejos da carne e não faz o que a carne pede para fazer. Está escrito em Gálatas 5, 16 a 21. Aqui mostra as obras da carne e as obras do Espírito. Está bem esclarecido: os que andam nos desejos da carne não entrarão no paraíso de Deus. Mas o que vem a ser os desejos da carne? Vamos fazer algumas perguntas para os nossos amados ouvintes sobre o desejo da carne. Os amados ouvintes nem imaginam o que vem a ser os desejos da carne. Nos responda se souber: tomar banho seminu nas praias do mar é um desejo da carne ou do Espírito? A mulher andar toda pintada e enfeitada como a rainha Jezabel é um desejo da carne ou do Espírito? A mulher cortar os seus cabelos da maneira que ela quiser é um desejo da carne ou do Espírito? Homens e mulheres que pintam os seus cabelos de qualquer cor é um desejo da carne ou do Espírito? As mulheres usarem uma calça comprida que é veste de homem é um desejo da carne ou do Espírito? Se está escrito que a carne vive em choque contra o Espírito, será que quem é de Jesus Cristo concordaria com as obras da carne? Todas estas perguntas que nós fizemos sobre as obras da carne, quem é de Jesus Cristo não concorda com nenhuma das obras da carne. Então a carne é quem deseja fazer tudo o que o Espírito não quer que se faça. O Espírito jamais convidaria você para ir tomar banho nas praias seminu ou mal vestido. O Espírito jamais convidaria você para pintar os seus cabelos de qualquer cor. O Espírito jamais impulsionaria uma mulher para vestir uma calça comprida, que é vestuário de homem, que Deus abomina o vestuário de homem na mulher. Veja na sua Bíblia, Deuteronômio 22:5. O Espírito jamais convidaria uma mulher para cortar os seus cabelos na medida que ela quiser, porque as mulheres que são de Jesus Cristo não têm tal costume. Veja 1 Coríntios 11, 3 a 16. O Espírito jamais concordaria com as mulheres que andam toda pintada e enfeitada como a rainha Jezabel. Veja 2 Reis 9, 30 a 34. O Espírito jamais concordaria com os homens e mulheres que tornam seus cabelos de qualquer cor, seja branco ou seja preto. Se está branco, glorifique a Deus por seus cabelos brancos, mas não torne os vossos cabelos de nenhuma cor. Veja com as palavras do próprio Jesus, Mateus 5, 36 e 37. O Espírito jamais concordaria com as irmãs que se vestem de short, blusa sem manga, calça comprida fora da igreja. Veja 1 Coríntios 6, 15 a 20, 1 Pedro 1, 13 a 25. O Espírito jamais concordaria com as mulheres que andam mal trajadas, mostrando a sua nudez. Veja Apocalipse 16, 15, Apocalipse 3, 18, 2 Coríntios 5, 1 a 5. Os que são de Jesus Cristo andam no Espírito e crucificam os desejos da carne. Está escrito que os que andam nas paixões da carne não podem agradar a Deus. Veja Romanos 8, 1 a 14. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Isso quer dizer que quem anda na inclinação da carne é inimigo de Deus, conforme Tiago 4, 4. E quem se tornar inimigo de Deus aqui na terra não pode entrar no paraíso de Deus para ver a face de Deus assim como ela é. Quem crucifica a carne diminui o peso da sua cruz sem precisar cortar nem um pedaço aqui na terra. Quem não crucifica os desejos da carne, mas faz tudo o que a sua carne deseja, está aumentando o peso da sua cruz. E o melhor para estas pessoas que elas acham é cortar um pedaço da sua cruz, porque não suportam o peso da cruz. Um dia alguém vai ver a grande diferença de quem crucificou a sua carne para andar no Espírito e de quem andou fazendo os desejos da sua carne, entristecendo o Espírito Santo de Deus aqui na terra. Veja Efésios 4, 17 a 32, Malaquias 3, 16 a 18, Mateus 7, 22 e 23.
Mateus 25, 41 e 46. Lucas 13, 25 a 28. Naquele dia não vai adiantar tantas lamentações na presença do Senhor Jesus Cristo, dizendo que fez milagre no nome de Jesus, que até expulsou os demônios no nome de Jesus, que era pastor de uma das maiores igrejas evangélicas aqui da terra. Sabe o que estas pessoas que andaram nos desejos da carne, fazendo os prazeres da carne aqui neste mundo, vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia? Jesus vai dizer: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, praticadores de iniquidades. Malditos, vão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus seguidores. Confira na sua Bíblia com as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Veja Mateus 7, 21 a 23. Mateus 25, 41 e 46. Mateus 13, 25 a 28. Apocalipse 22, 16. Por enquanto, os amados irmãos e ouvintes estão ouvindo o porta-voz de Deus na terra. Em breve, os irmãos e os amados ouvintes estarão ouvindo o próprio Jesus Cristo dizendo tudo o que o porta-voz de Deus disse para os amados irmãos e ouvintes. Estamos limpos do sangue de quem ouviu o aviso de Deus pela boca de seu atalaia na terra e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o recado de Deus para os habitantes da terra no século XXI, terceiro milênio. Deus em Cristo seja hoje eternamente louvado. E todos os anjos nos céus dizem amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? Assim seja, eu concordo. Então Deus está plenamente de acordo com estas mensagens que eu escrevo. Porque, como está escrito em Isaías 44, 26, Deus diz: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. O próprio Jesus disse em Apocalipse 22, 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas da terra, enquanto não toca a última trombeta. Quando a última trombeta tocar, a graça de Deus passou na terra, então ninguém tem mais chance de arrependimento nem de salvação, porque Jesus Cristo voltou, levou a sua igreja para os céus, de onde ele foi preparar um lugar para nós. Então é onde vai ser transformado, como diz a palavra, céu e terra vai ser transformado em um paraíso, porque Deus vai transformar esse céu que nós vemos em um novo céu e esta terra em uma nova terra, onde vai ficar uma ligação só, céu e terra. É onde está o paraíso de Deus, onde todos vão viver eternamente sem precisar de se preocupar com as coisas terrenas, porque é o mundo do Espírito Santo, onde todos vão viver alegre, cantando e louvando, porque o inimigo vai estar preso para nunca mais tentar ninguém aqui nesta terra. Então, amados irmãos, estamos terminando esta nossa mensagem com muito gozo e alegria no nosso coração, de Deus nos revelar mais uma mensagem para ser escritas e gravadas em fitas, cassete e em CDs. Este é o conselho de Deus para os habitantes da terra através do seu porta-voz na terra. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. De culto funeral 428. O dia de Cristo bem perto está.
depositar. Ele é Pai de grande compaixão. Temos também de Cristo a intercessão. Ó celestial, o justo sentirá. E no 49, venho adorar-te, Santo Criador. Ó Deus e Pai, Senhor da eternidade, venho adorar-te, Santo Criador, com fé e temor da tua majestade. Para o céu elevo meu clamor. Rogo, Senhor, por mérito de Cristo, dá ao teu servo graça e saber, aos olhos teus desejo ser benquisto. Nesta oração transforma o meu ser. Vem visitar minha alma, ó Deus bendito, das minhas provas me esquecerei. Eis-me aos teus pés, ansioso e contrito, ardentemente te o teu poder supremo, ó Rei dos Reis, remove os tropeços aos teus fiéis. Só tu me podes conduzir ao lar de amor. És fonte de toda força, firmeza e em teu bendito nome, ó Redentor, por Deus é recebido o meu clamor, meu ser
pela fé, Cristo me unge com alegria, sempre presente Ele é. Sigo de perto meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu aprisco santo e celeste, todo fiel protegido está. Protegido está. Glória a Jesus, aleluia, glória ao grande Rei, glória por todo o sempre, a Cristo eu darei. Ele me tem conduzido com fé e com amor, neste caminho de vida, glória ao bom pastor. Glória a Jesus, aleluia, eu sempre cantarei. Glória a Jesus, aleluia, nele prosperarei. Receberei sempre forças do meu bom Salvador, para em todo momento lhe tributar louvor. Glória a Jesus, aleluia, por minha salvação. Glória e honra lhe devo em minha gratidão. Merecedor é meu mestre de receber louvor, pois me dará vitória por seu imenso amor. Glória, glória a Jesus, o meu pastor fiel. Glória ao Salvador, Cristo Emanuel. Glória, não cessarei de dar ao Redentor. Minha alma engrandece ao meu eternal Senhor. Pode consolar-nos neste peregrinar. Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar?
por nós morrer. Jesus que sobre tudo recebeu de Deus poder. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel. Esperemos noite e dia, só em Cristo Emmanuel. Por um caminho plano nos guiará Jesus. Ele nos iluminar com sua eterna luz. É Ele quem nos envia virtude, graça e poder. E neste mundo de trevas nos fará resplandecer, findando a jornada, sua face iremos ver. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel. Esperemos noite e dia, só em Cristo Quem pode consolar-nos? Julga-me, Senhor, pois amo tua lei. Confiando em ti jamais vacilarei. Vem, ó Deus, com teu falar, minha alma sustentar. Quero em justiça sempre caminhar. Teu Espírito, ó Senhor, tudo pode investigar. Nada posso te ocultar, pois com teu divino olhar vejo o céu e a terra, sabe o Criador. Diante dos meus olhos teu favor está, bem-aventurança que igual não há. Quero, ó Deus, te agradar e teu reino alcançar. Vem com a palavra me purificar. Teu Espírito, ó Senhor, tu pode investigar. Nada posso te ocultar, pois com teu divino olhar vejo o céu e a terra, sabe o Criador. Em caminho plano os meus pés estão, no caminho que conduz à salvação. Nas congregações, ó Deus, contarei os feitos teus, pois tu cancelaste os pecados meus. Teu Espírito, ó Senhor, tudo
pode ocultar, pois com teu divino olhar vês o céu e a terra, sabe o Criador.